Grande dia, senhores, tudo bem? Olha, é o seguinte, na live de hoje, ou pelo menos no vídeo de hoje, nós vamos falar, né, que o juiz aí, Apio, né, uns falam Apio, outros falam Apio, né, o juiz Apio reafirma que vamos intimar o Dallagnol, né, parece que o Dallagnol tem fugido aí das intimações, pelo menos aparentemente, mas não vai ter jeito, não sei se vocês sabem, mas existem alguns mecanismos no Poder Judiciário para impedir que a pessoa venha, de certo modo, de fugir aí das intimações, tá? Tem mais outra situação também, nós vamos falar sobre a ação do Bolsonaro, que já admite a derrota para 2026. Bolsonaro está numa situação tão complicada que agora só basta ele tentar fugir da cadeia, porque de outras situações está praticamente já encaminhado, já grande derrota. E o pior de tudo isso, até a cadeia, a cadeia, a questão também das... Como é que eu posso mencionar para vocês? A questão, todas as questões processuais em relação à área penal, né, criminal consequentemente e civil, e agora também o Tribunal Superior Eleitoral tá muito complicada para o Bolsonaro. Vamos falar também sobre ex-auxiliar de Bolsonaro, Mauro Cid, responde as perguntas da Polícia Federal sobre o caso das joias. E ele aqui também, de certo modo, já jogou, ou pelo menos abandonou o Bolsonaro e a casa caiu, tá? E tem também essa notícia aqui que é de última mão, né, que a ex-substituta aí de Moro, a Gabriela Hard, pede transferência para Santa Catarina, ou seja, era uma mulher que de certo modo apoiava o Moro até um tempo atrás e agora não apoia mais, pelo menos, né, é o pedido de transferência. E a gente vai falar também sobre essa questão aqui, ó, do Bolsonaro nos bastidores, né, Bolsonaro já admite a derrota e se vê inelegível em 2026 e parece que agora ele já está querendo, né, passar, de certo modo, o bastão para alguém, coisa essa que é realmente terrível para o povo brasileiro. Então, se você gosta de política, já aproveita e já se inscreve no canal, é muito importante a sua participação, a gente tá lutando aqui contra o Bolsonaro todos os dias, de segunda a sábado, e eventualmente a gente luta também aqui, né, no domingo também, tá bom? Então, eu sou o Cláudio Pereira, muitíssimo obrigado por você estar assistindo o vídeo por você estar assistindo o vídeo. E vamos que vamos. Vamos lá falar do Bolsonaro e dos aliados dele que destruíram o Brasil durante 4 anos e querem retornar o comando aí, ou pelo menos dando sequência em 2026. Isso é um perigo para a democracia. Mas vamos lá. Muitíssimo obrigado, valeu pela força, valeu pela moral. Ó, ex-substituta de Moro, Gabriela Hard, né, pede transferência para Santa Catarina, né? A juíza aí joga a toalha no momento em que a 13ª Vara de Curitiba é comandada pelo juiz Eduardo Apio, né? Que não compartilha do mesmo perfil lavajatista. Então, não vai adiantar. Aqui tem até a foto dela e do Moro, eu não vou nem ficar mostrando muito a foto dessa senhora aqui. Mas, enfim, o que acontece aqui? Parece que não é mais o mesmo estilo, né? Agora as pessoas são intimadas, né? São convocadas, no caso aí as pessoas que supostamente estavam tendo o seu direito constitucional, né, principalmente aí o Tacla Duran, tá sendo ouvido, parece que antes, né, não tinha essa mesma possibilidade, então os métodos agora são diferentes e aí, né, parece que a Gabriela Hard vai sair de lá e vai para um outro local, tá? Ela se inscreveu num concurso de remoção. Remoção é um processo de transferência para quem é funcionário público e pode ser solicitado pela pessoa e talvez em algumas situações pelo chefe, tá? Mas em especial pela pessoa, né, própria ali, que o funcionário público. E aí ela vai pedir para ser transferida para um outro local, né? Prova para Itajaí ou para Florianópolis e... Como é que eu posso dizer? Isso é feito também de acordo, né? Aí tem quanto tempo você tá lá, quanto tempo tá trabalhando, pontuação, enfim, vai sair de lá, né? E de certo modo é constrangedor, porque a última vez que nós vimos aí a situação dela como é que eu posso mencionar para vocês? A situação dela no quesito de... Meu pai, tô até me perdendo aqui, mas como vimos a situação dela no quesito de justiça, foi extremamente complicado, porque daquela vez nós vimos ela falando as coisas com o Lula lá, e ela disse que não ia falar que não era para falar assim do Sérgio Moro, né, até porque ela estava como juíza e não advogada do Sérgio Moro. Então, é realmente uma situação constrangedora, e tá aqui a juíza praticamente pulando fora de lá do local de onde ela
né, durante ela, se assim podemos dizer que ela trabalhou lá durante esse tempo, tá? E aí tem uma situação do escândalo lá do pai dela, enfim, eu espero que ela seja, de certo modo, se encontrar alguma irregularidade, que ela seja punida, tá? Porque realmente prestou aqui, de certo modo, na minha visão, causou um constrangimento para o Lula, para o Brasil, de certo modo. Essa aqui é a realidade, tá? E essa situação lá deixa eu já aproveitar e já focar aqui, só para poder falar, tá? Isso aqui é muito importante. Presta atenção aqui. Essa situação lá do TRF4, lá é uma situação extremamente constrangedora. É inacreditável que alguém consiga ler, né? Parece que tipo de 60 páginas dentro de 1 minuto e deram sequência lá no processo do Lula, né? Então por aí você já tem mais ou menos uma noção. Já faz muito tempo que esse pessoal tem tido umas atitudes estranhas e eu espero ardentemente que essas pessoas, se assim tiverem algum tipo de responsabilidade, que sejam punidas. Porque, de certo modo, né, a magistratura não é um local para você fazer dali, né, o seu cantinho especial. Pelo contrário, é algo que é extremamente importante para qualquer país, tá? Só para você ter uma noção, país, né, que tem aí uma independência, tem o judiciário livre e tem a mídia livre, de certo modo. Então por aí você já tem mais ou menos uma noção. Não dá para, né, ficar numa situação extremamente constrangedora. Mas enfim, essa é a situação que eu queria falar sobre o caso lá de Curitiba. E agora a gente vai para uma outra situação, que é o caso aqui do ex-auxiliar do Bolsonaro, tá? Mais cedo ou mais tarde, a casa vai cair, ele vai ter que entregar aí, né, o Bolsonaro, e aqui, consequentemente, já entregou. Ex-auxiliar de Bolsonaro, Mauro Cid, responde às perguntas da Polícia Federal sobre o caso das joias sauditas, tá? Cid afirmou anteriormente, gente, lembrando que isso aqui é tudo matéria do Brasil 247, depois vocês vão lá e dão uma olhada lá, diretamente no site do Brasil 247 para apoiar a mídia de esquerda, né, que lutou aí durante todo o tempo que o Lula, que a Dilma foram injustiçados. Então é importante a gente pensar isso daqui e falar não só o Brasil 247, mas outros. Mas aqui a gente tá no site do Brasil 247. Mas voltando aqui, o Cid, ele praticamente queimou lá o Bolsonaro anteriormente, né, e falou. O pedido não começou sobre mim, sobre a pessoa dele, lá o Cid lá. O pedido não começou sobre isso, né? O pedido começou por conta do Bolsonaro. Então, por aqui ele já avisa. Não foi eu, não tem nada a ver. Eu não fui lá buscar joia, tá? Aliás, eu não fui pedir joia lá na Arábia Saudita, eu fui lá, né? Me deu uma ordem e eu fui. Então, por aqui você já tem mais ou menos uma noção, que é o caso que se conecta com o Bolsonaro. No próximo assunto que a gente vai falar, tá? O ex-auxiliar de Jair Messias do Bolsonaro, Mauro Cid, depois da Polícia Federal, hoje, né? Sobre o caso das joias e respondeu todas as perguntas feitas pelo delegado Adalto Machado, que preside aí o inquérito da investigação. A Polícia Federal busca esclarecimentos, né, sobre a participação de Cid na tentativa de liberação das joias. Em resumo aqui, mais cedo ou mais tarde, ele vai, de certo modo, entregar o Bolsonaro, né, e assim, pelo menos supostamente, e tem uma coisa que é praticamente assim, né, óbvia, né, qual é a vantagem que esse cara iria ter, né, ir lá buscar joias e entregar pro Bolsonaro, ele ia ganhar o que com isso, tá? Então tá aqui o depoimento do Cid. Já foi marcado e desmarcado, enfim, tá? E agora a situação vai ficando pior para o Bolsonaro, porque mais cedo ou mais tarde, tanto ele quanto a mulher aqui, o Cid, vai ter que falar. A mulher do Cid já falou sobre a situação lá dos cartões de vacina, né? E admitiu ter utilizado aí um certificado falso de vacinação contra, né? Vocês já sabem qual é. Vamos pro próximo assunto. Então aí você já tem mais ou menos uma noção, a mulher do Cid, né, praticamente queimou geral lá e a casa vai caindo. E aqui, outra situação, é o juiz lá de Curitiba, lá, o Apio, né, a casa tá caindo aqui para o Dallagnol e companhia, tá? Lembrando que agora o Moro já não é mais chefe de nada lá, essa que é a realidade, tá? E o Moro já não é mais chefe de nada lá e a casa vai cair pro Moro, pro Dallagnol. O Dallagnol já foi caçado e tá tentando se esconder, né, das intimações. Mas vamos lá. É o seguinte, o juiz Apio, né, reafirma, vamos intimar o Dallagnol a depor. E aí você vai falar assim, Cláudio, mas isso não vai acontecer não, porque parece que ele não tá sendo encontrado no local dele. Existem alguns mecanismos de defesa do Estado que fazem com que a pessoa seja, de certo modo, obrigada a prestar intimação, tá? A fazer
a ir lá depor, tá? E no caso aqui como testemunha. Mas vamos lá. Deputado federal cassado será ouvido na condição de testemunha sobre denúncias apresentadas por Tacla Duran, tá? O Tacla Duran pegou e partiu para cima do Dallagnol, como todos sabem, e a casa vai cair para ele. Essa aqui é a realidade. Tá aqui a foto do juiz Eduardo Apio e o Deltan, o Apio, né, para alguns, e o Deltan Dallagnol, que diz que aparentemente tá fugindo aí das intimações. O juiz Apio, né, da 13ª Vara lá Federal de Curitiba, deu uma declaração respondendo aí, reforçando a sua decisão de que Deltan Dallagnol, deputado, cassado, né, e ex-procurador da Lava Jato, será convocado para depor na condição de testemunha. Se mentir, é jaula, tá? Essa parte aqui sou eu que tô falando. Então por aí você já tem mais ou menos aí uma noção de como é que tá a vida do Dallagnol, tá? Ele vai depor na condição de testemunha e sobre as denúncias lá do Tacla Duran. Não tendo a prerrogativa de foro, naturalmente, isso aqui é a palavra do juiz, tá? Não tendo, deixa eu colocar pra cá. Não tendo aí a prerrogativa de foro, naturalmente fica sujeito à jurisdição de Curitiba. Não tem jeito, tá? Não vai pro STF, não, vai lá pra Curitiba mesmo, local onde muitas vezes eles geraram, de certo modo, um transtorno e um constrangimento para o Lula e para o Brasil de modo geral, tá? E vamos intimá-lo sim, e deve comparecer como qualquer outro cidadão comum. Não há nenhum privilégio pelo fato de ser o Deltan Dallagnol ou qualquer outro, declarou aí o juiz Eduardo Apio, né, em uma entrevista no Estúdio I, lá da Globo News, nessa segunda-feira. Então, vai ser ouvido sim, a casa vai cair, e se não for, dependendo da situação, né, salvo engano, pode receber aí uma condução coercitiva, tá? Salvo engano. Então, o Apio aí minimizou o fato de que Deltan não sendo encontrado para receber as intimações, né, e afirmou que uma das estratégias possíveis será acompanhar as redes sociais do ex-procurador para identificar a sua localização. E aí, o juiz aqui, né, falou, né, deu a sua opinião sobre a sua posição sobre o assunto, disse o seguinte: até onde eu sei, ele estava aqui em Curitiba participando da manifestação na Marcha para Jesus. Mas tem vários tipos de convocação, tá, gente? Caso a pessoa não vá, tem, de certo modo, né, a convocação por edital, né, essa daí, citação por edital, essa que é a realidade, quando não se encontra a pessoa de jeito nenhum. Tem a citação por hora certa, vai uma vez, duas vezes na casa da pessoa, e aí de repente ele não estando presente, o juiz, de certo modo, envia novamente pela terceira vez, né, o oficial de justiça lá. Enfim, o oficial de justiça na segunda vez vai procurar alguém e vai falar assim, amanhã, tal hora, a partir de 1h da tarde, eu virei aqui para fazer a citação do Dallagnol, no caso do Dallagnol. Então, há vários métodos para isso, né, para evitar esse tipo de situação. Isso aqui é gente, né, que fica, de certo modo, fugindo, né, da justiça. Essa que é a realidade, para não ir depor, né, para não ir lá, né, prestar esclarecimento. E no caso do Dallagnol não vai ter jeito, a casa vai cair para ele, tá? Não, e ele sabe muito bem disso. Dá para poder aí utilizar alguns métodos do Código de Processo Penal, tá? E o Dallagnol, processo penal e processo civil. E com certeza o Dallagnol sabe disso e a casa vai cair. Então tá aqui, tá? Não vai ter como. Essa aqui é a situação aí do Dallagnol. E, enfim, consequentemente a casa vai cair. Nos bastidores, Bolsonaro já admite a derrota e se vê inelegível em 2026. Matéria do Brasil 247. Depois vocês vão lá e dêem uma lida na íntegra na matéria. Visitem o site lá. Quem é de esquerda, progressista, sabe o quanto que esse site aqui, eles ajudaram na luta para um Brasil melhor. Essa aqui é a realidade, tá? Não só esse site aqui, mas outros youtubers. Enfim, você também ajudou. Mas vamos lá. Situação do Bolsonaro. O ex-mandatário aí tem admitido ser praticamente impossível que o Tribunal Superior Eleitoral não decrete a sua inelegibilidade e deverá, de certo modo, apoiar uma outra pessoa aqui, que é o Tarcísio de Freitas, tá? Na disputa presidencial de 2026. Então, era aquilo que eu já vinha falando.
aqui pra gente ter bastante cuidado, porque algumas pessoas vão tentar fazer um mandato, né, nesses 3 anos aí e meio pela frente, bom, não especificamente porque eles amam o estado deles, mas visando em 2026. E olha, um voto errado, eu vou dizer pra você, um voto errado pode complicar, pode atrasar 25 anos, 30 anos, que foi o caso do Bolsonaro. E esse pessoal da direita no poder aqui no Brasil, eles não têm pena, eles não têm misericórdia, eles não estão nem aí, nem pra mim, nem pra você. Vocês viram aí como é que tava o preço da gasolina? R$ 8 praticamente em alguns lugares, nas cidades, né? Porque nos interiores aí, a gasolina chegou aí praticamente a 10 conto o litro e esse povo não tem misericórdia. Então tenha cuidado na hora de você votar. Voltando aqui pra matéria. A parada é o seguinte, né? Ou eu falar a parada é o seguinte, mas vamos lá. Jair Messias Bolsonaro tem falado aí a algumas pessoas próximas dele que praticamente é impossível que o Tribunal Superior, né, Eleitoral não decrete a sua inelegibilidade, tá? Para 2026 em função de quê? Dos ataques que ele fez aí contra as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro durante a reunião lá com embaixadores estrangeiros, tá? Poucos meses antes da eleição e atacando a democracia, atacando o Brasil. Não sei nem como é que o Bolsonaro teve votos, gente. Como pode, né? É um negócio assim, é uma loucura. Mas vamos lá. Desculpa, eu tive que fazer esse comentário, porque é uma loucura um cara desse ter voto. O cara ataca o Brasil, ataca a democracia, ataca as urnas eletrônicas e ainda tem milhões de votos. Olha que situação constrangedora. Mas vamos lá. Os embaixadores, ele fez ataque lá, né? E agora ele tá procurando uma maneira de reverter isso daí. Mas até lá, o que ele o Bolsonaro é aconselhado? Ó, é o seguinte, Bolsonaro, enquanto a gente não reverte aí, você tem os seus, né, supostamente, quando você tiver os seus direitos cassados, que vai ter, né? Aí o que você deve fazer? Você evita fazer ataques ao Supremo Tribunal Federal. E assim, você vê que ele não tem mais atacado ao STF, não tem mais, né, questionando nada. Por quê? Tá sem foro privilegiado e a qualquer hora do dia, a partir das 6 da manhã, a Polícia Federal pode bater a porta da casa dele. Então, né, foi aconselhado, ó, o seguinte, você não fala contra o Tribunal Superior, né, o STF, o Superior Tribunal Federal, não fala contra o TSE, não ataca a urna, não ataca nada, tá? Então fica na sua até a gente resolver essa situação, é isso, os advogados do Bolsonaro. E, né, não fala nada pra gente reaver seus direitos aí até 2026. E assim, eu tenho uma triste notícia pro Bolsonaro. Dificilmente ele vai conseguir ter esses direitos aí para 2026 e ele já tá na expectativa, já é tão certo sobre isso, que ele tá na expectativa de pegar, de certo modo, colocar uma outra pessoa para quem ele pretende indicar. E aí, como é que eu posso mencionar pra você? Deixa eu voltar aqui. Ele já tá pretendendo indicar uma outra pessoa. E deixa eu mostrar pra vocês aqui que é o Tarcísio, tem mais o outro lá de Minas Gerais, tá? Por quê? O que ele tá dizendo assim? Caso o ex-presidente, né? O ex-presidente acha que, caso ele esteja inelegível, seus apoiadores votarão naquele que ele mostrar, que ele apontar o dedo, tá? Então tá aqui essa situação complicada, tá? O Brasil tá numa situação melhor, mas parece que ainda tem umas pessoas que querem, consequentemente, fazer com que o Brasil volte àquela gasolina de 8 conto, tá? Aquela situação constrangedora que uma parte dos brasileiros passaram. Então, tá aqui uma situação extremamente complicada, muito difícil, tá? E agora, todo mundo tá sabendo da situação do Bolsonaro, atacou as urnas, né? Atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal, teve a situação lá do 8 de janeiro, enfim, o Bolsonaro tá numa verdadeira furada, tá? Como é que eu posso mencionar para vocês aqui? Essa é a situação do Bolsonaro, que tá praticamente, já admite a derrota. E eu vou pegar e falar aqui de uma maneira rápida, de uma maneira expressa, que é sobre a situação do Vinícius Júnior, porque já se alongou demais esse vídeo aqui, tá? O Vinícius Júnior, o Vini, né? Ele se pronuncia após o novo caso de Nerra, que você não pode falar muito aqui, né? E fala do seu sentimento de revolta. Então tá aqui o Vinícius Júnior, que foi atacado. Deixa eu colocar aqui, já apareceu aí pra vocês. O Vinícius Júnior, que foi atacado, né? Ele tá dizendo assim, poderíamos começar falando aqui, né? Que foi, né?
com tristeza que recebemos a notícia de mais um ataque ao Vinícius Júnior. Mas o sentimento não é de tristeza e é de revolta. Iniciou aqui a nota emitida pelo São Paulo. Então, tá aqui, gente, uma situação extremamente constrangedora. Eu, como negro, posso falar pra vocês com propriedade o quanto é ruim, né? Cresci aí ouvindo músicas daquelas desagradáveis, é um negócio horroroso. Muitas vezes, né, é complicado pra você sair, pra você andar, pra você falar. Aquelas pessoas nas ruas, né? Antigamente tinha muitos aqui no Brasil, deu uma diminuída, mas agora voltou aqui a partir de 2017, agora tá sendo um pouco contido. Então, a gente tem, de certo modo, sobre a situação do Vini, rejeitar de todo modo. Não apoiar isso, porque se assim for, vai, né, alastrar pelo mundo e aí a situação fica complicada. Esse pessoal parece que vivem aí no ano de 1880, 1850, que era aquela época lá de regime de escravidão. Agora não mais, né? As pessoas são livres, então o que acontece? É algo assim estarrecedor, assustador, constrangedor, e muito me admira o pessoal, né, considerado aí do primeiro mundo, lá da Europa, tá envolvido numa situação como essa. E tem que haver sim a punição, e eu falo para você o porquê, porque tem uma teoria mista, né, do direito penal, que, salvo engano, é aplicada aqui no Brasil, que, né, tem o objetivo de punir a pessoa. Por que tem o objetivo de punir? Porque pune a pessoa e a pessoa não faz mais, e também, de certo modo, a sociedade fica ali, né, já atenta e fala, pô, não vai valer a pena eu fazer isso, porque se eu fizer eu vou ser punido. Então, nessa situação aí, parece que o governo brasileiro já tentou conversar lá com o governo espanhol, e também tem o Flávio Dino também vai invocar o princípio da extraterritorialidade, salvo engano, eu acho que essa é a palavra, para, de certo modo, punir essas pessoas, né? Não lá especificamente, mas caso um dia venham para o Brasil, elas venham ser responsabilizadas. Caso eles venham para o Brasil, eles possam ser responsabilizados. Enfim, a minha solidariedade aqui ao Vinícius Júnior. Eu sei mais ou menos não. Eu sei o que é isso, é uma situação extremamente complicada e, infelizmente, existem pessoas que muitas vezes parece que é desprovida de caráter. Beleza? Gente, é o seguinte, aqui quem fala é o Cláudio Pereira. Muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Comenta aí embaixo qual é a sua opinião sobre esse cenário político atual que nós estamos passando aí, né? E é muito importante a sua participação. Eu vou pedir mais uma vez, comenta aí porque é muito importante. Muitíssimo obrigado. A gente se fala amanhã a partir aí das 19 horas, tá? Valeu, obrigado, gente. Um abraço aí e tenha uma ótima noite. Bolsonaro já admite aí a derrota. Abraço.